de número 9. Louvado seja Deus. Todos acharam? Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E agora em diante vai vir agora a nossa responsabilidade como igreja, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou repetir: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podeis assentar. Pastor Pedro, ele começa a nos falar da importância que temos ao sermos chamados pelo Senhor Jesus. Ele começa a nos mostrar as nossas qualidades em termos sido escolhidos pelo próprio Senhor. Hoje, no culto de missões e primícias, eu quero trazer aqui um pouquinho de qual é a nossa missão depois de sermos escolhidos por Jesus. Depois que Jesus nos escolheu e nós entendemos a sua escolha e o seu chamado para conosco, o que devemos fazer? O que é que Ele nos pede? E às vezes algumas coisas começam a nos preocupar. E às vezes por falta de entendimento e conhecimento, começamos a entender que Jesus só chamou aqueles que estão no altar. Começamos a perceber ou entender que Jesus só chamou aqueles que estão nas mídias ou nas televisões. E esquecemos para que Jesus nos chamou. Começamos a olhar para aqueles que estão ao nosso redor se destacando e começamos a nos diminuirmos e entendemos que o nosso lugar é apenas vir para a igreja, glorificá-lo e exaltá-los e ir para casa. Porque nós, seres humanos, nem sempre conseguimos entender o porquê nós vivemos em uma situação e outras pessoas vivem em outra. Às vezes é um pouco complicado de entendermos isso. E não conseguimos assimilar que no Evangelho, da mesma maneira, a cada um é dado. Só que de acordo com que nós trabalhamos aquilo que Deus nos deu, uns vão crescer, outros vão estagnar. Mas só depende de mim e de você. A dependência é da nossa atitude. A dependência é de quanto nós buscamos, de quanto nós batemos, para que nós venhamos achar verdadeiramente todo o projeto que o próprio Cristo Ele já fez, já está preparado. Mas para que venhamos tomar posse é necessário nós mesmos começarmos a agir. E às vezes com esses pensamentos de acreditar que quando vemos uma pessoa louvar ou ministrar, às vezes olhamos para essas pessoas e dizemos: não podemos ser como elas. Ela já nasceu com aquilo.
e eu não. Mas não é assim. Jesus nos chamou. E se Ele nos chamou, há algo em mim e em você que está enterrado. E precisamos descobrir ao longo do tempo. Aleluia, meu Deus. E às vezes passamos a não enxergar aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E Pedro, no versículo 9, ele começa a ratificar e a nos lembrar quem somos nós. Aleluia! Que além de Jesus ter nos escolhido, ele começa a nos mostrar a grandeza de sermos chamados por Cristo. E ele diz: vós são uma geração eleita. E ele continua dizendo: do sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Cristo. Só que logo após ele começa a nos mostrar que, mesmo sendo chamado por essas maravilhas, temos um propósito, que é de anunciar as palavras de Cristo, a vida de Cristo. Meu Deus! Porque foi Ele que nos tirou das trevas, para agora nos colocar na sua santa e gloriosa luz. Então perceba-se que nós não estamos aqui à toa. Glórias ao Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para cumprir tabela. Nós fomos chamados e escolhidos. Meu Deus! E quando eu estava meditando nessa palavra, eu separei alguns versículos bem interessantes para que nós pudéssemos examiná-los e entendermos um pouco mais desse chamado de Cristo para a nossa vida, de entendermos um pouco mais qual é o propósito que Cristo tem com a sua igreja. Aleluia! Se quiser acompanhar, fique à vontade. No livro de Romanos, Maravilhoso, aleluia! capítulo 1, versículo de número 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está explicando aos romanos que ele não tem vergonha de falar de Jesus. E perceba-se que vivemos em uma geração que parece que anunciar o cristianismo ou falar com a sua boca que você é um servo de Deus, um cristão, parece ser motivo de vergonha. Perceba porque muita gente tem tentado mudar a maneira de falar ou de vestir. Por quê? Porque já está entendendo que a maneira que sempre foi um padrão para a igreja já se tornou vergonhoso. Perceba-se quantas coisas estão sendo mudadas. E quando eu falo isso, eu não falo lá fora, eu falo em nosso meio. Por quê? Parece que se está agora sentindo uma certa vergonha da maneira de se vestir, da maneira de falar, da maneira que brincávamos antigamente. Hoje já é sem graça, é necessário abrir mais um pouquinho, é ter um pouco de deixar de ter privações com as coisas santas. Então perceba-se que hoje nós vivemos em um tempo o qual para alguns é vergonhoso o Evangelho. Vivemos um tempo em qual para alguns carregar com a Bíblia e andar conforme sempre foi a tradição do Evangelho está sendo vergonhoso. Então o que é que se está fazendo? Estão tentando transformar aquilo que sempre foi santo e agora estão tentando trazer algumas regalias. E às vezes, vou lhe ser sincero, temos até dúvida de quando passamos por alguém na rua, coisas que não tinha antigamente.
Antes se passavam e você se identificava sem a pessoa precisar falar. E quando via assim, a paz do Senhor. E hoje, às vezes temos até que perguntar: tu é crente? Congrega onde? Aleluia, Jesus. Porque as coisas estão mudando. E às vezes temos até medo de dar a paz do Senhor para uma pessoa que às vezes a gente não sabe se é ou não é. Por quê? Porque a vergonha da maneira que se andava há 20, 30 anos atrás, hoje está sendo mudada. E às vezes aquilo que a palavra de Deus dizia, perceba-se que quando Pedro ele é questionado, logo quando Jesus é preso, perceba-se que quando uma mulher olha para ele e diz: tu é um seguidor dele, ele diz: não sou. Ela diz: primeiro, tu fala como ele. Segundo, se veste como ele. Você andava com ele. Então aquilo caracterizou Pedro como discípulo de Cristo. E hoje o que é que tem nos caracterizado como discípulo de Cristo? Com tantas mudanças, com tantas evoluções, com tantas coisas que parecem que não faz mais mal do que fazia antes. E às vezes nos perguntamos, né? Senhor, será que essa mudança toda não pode nos atrapalhar? Será que essa mudança toda? E às vezes precisamos nos perguntar, precisamos nos olhar, principalmente no espelho, para saber se ainda estamos andando no padrão. E não precisamos mudar por vergonha ao Evangelho. Não podemos ter vergonha de falar de Jesus. Eu estava meditando ainda essa semana, antes da pregação de quinta, e foi citado aqui acerca do celular. Da mesma maneira que tem muitas coisas boas nele, tem coisas ruins. Mas precisamos saber como utilizá-los, para que não venhamos pecar. Mas há muitas estratégias que podemos usar com ele, mas se não sabemos usar, vamos acabar caindo. E como ele disse, há muitos que estão fazendo missões online, mas isso é muito fácil. Mas deveríamos, ao invés de fazer a missão online, por que não convidarmos pelo celular? Já que passamos tanto tempo lá, por que não pegar a nossa lista e todos os dias, antes do culto, começar a marcar? Hoje eu vou convidar 10. No próximo culto eu vou convidar mais 10. Vai riscando até acabar a lista. Quando acabar, volta tudo de novo. Às vezes não queremos usar as estratégias para o bem, e aí acabamos usando para o mal. E com o mal, às vezes nem o mal será a gente vê algo que não é lícito. Não. Às vezes vamos até ver coisas que não vai fazer o que nós vamos pecar. Mas o mal vai ser a perda do tempo que nós poderíamos estar falando da palavra de Deus. E às vezes perdemos esse tempo, perdemos esse foco. E se saíssemos agora em cada esquina, você vai ver que há multidões lá se embriagando, se prostituindo, se drogando, e nós aqui parados, sentados, buscando a nossa própria salvação. Mas o ID não estamos praticando. Não estamos lá tentando trazer eles de lá para cá. Estamos garantindo o nosso. É triste falar? É. Mas o ditado que está acontecendo é: farinha a boca, meu pirão primeiro. Vou fazer o meu. E cada um por si. Que Deus tenha misericórdia de nós. 1 Coríntios, no primeiro capítulo, logo depois de Romanos, no versículo 17 diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vão. A sabedoria, ela tem que vir de Deus.
sabedoria. Não adianta eu tentar ganhar contando as minhas histórias, porque disso não vai valer nada. Eu vou anular o que Cristo fez na cruz. Quer ganhar almas? Fala de Cristo. Quer ganhar alguém? Fala da cruz. Fala o que Cristo fez por nós. Ah, irmão, mas todo mundo já sabe. Repete. Repete. Fala de novo. Porque toda vez que você falar, Cristo vai abrir a sua mente e vai vir uma revelação diferente. Toda vez que você bater com aquela palavra, uma hora, aquela pessoa vai começar a entender. Aleluia! Uma hora, ela vai parar e vai analisar, e vai, quando chegar em casa, vai dizer: rapaz, Jesus morreu por mim também. Porque às vezes muitos que estão lá fora acham que Jesus só morreu por nós que estamos aqui. Às vezes, por nós evitarmos de ministrar para eles lá fora, eles também se sentem inferiores a nós. Quantos aí fora preferem falar mal da igreja? Quantos aí fora preferem falar mal de quem congrega? Às vezes porque passamos por eles e não temos coragem de parar um pouquinho e dizer: e aí, meu irmão, como é que você está? E deixar um pouco ele desabafar, e quando ele lhe der a oportunidade, você entrar na palavra, para eles entender também que esta palavra não só foi para nós. Não podemos fazer com que eles se sintam excluídos. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que mimar quem está lá fora. Não. Se ele aceita ouvir, amém. Se não aceita, tchau. Eu não estou mandando você pegar no braço de ninguém e dizer: não, você vai ter que me ouvir, não. Mas será que estamos indo até eles e perguntando: como é que anda? Será que estamos dando uma oportunidade de eles se abrir para que nós viemos com a palavra penetrar? Trazer uma palavra que venha transformar a vida dele, ainda que não transforme naquela hora, mas que a semente entre e comece ali dentro a lhe incomodar. Será que às vezes que perdemos tempo batendo papo, será que nesse papo não dá para ter uma estratégia para colocar Jesus no meio? Porque há vários tipos de missões. Trazer o alimento é uma missão. Orar também é uma missão. Mas o propósito que Deus tem para a nossa vida é anunciar a palavra de Deus. Porque está chegando o momento, está chegando a hora, e o arrebatamento está às portas. Os sinais então estão aí. E não podemos perder tempo. E quando estivermos conversando com alguém, pede coragem ao Senhor: Senhor, me dá estratégia, me dá palavra. Eu estou conversando aqui sobre um vizinho que brigou com a esposa, mas me dá uma oportunidade de já injetar a tua palavra nessa situação. Eu estou falando aqui de um acidente que teve com uma pessoa famosa que morreu, mas me ajuda nesse meio de trazer Jesus na palavra. A Bíblia diz que Paulo, ele se fazia de louco para ganhar os loucos. Mas Paulo não era louco. Para que eu venha ganhar um drogado, não é necessário que eu me drogue, mas é necessário que eu comece a entender que estado ele está, para que eu comece a lançar as corretas palavras. É necessário entender uma pessoa que está ali há muito tempo trancada na bebida, por traumas que viveu até na sua infância ou na sua juventude. É preciso eu entender. E para que eu entenda, eu preciso permitir que comece a falar. Então, quando você pergunta: e aí, como é que vai? Você já está dando a brecha para que ela se abra para você. E aí, com a sabedoria não sua, mas a de Cristo, você possa dizer: eu entendo,
Eu posso até não sentir o que você está sentindo, mas eu entendo. Mas eu conheço um que pode lhe ajudar. E aí você vai criar uma interrogação na mente dessa pessoa. E aí você entra apresentando a Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você. E aí você está começando a anunciar acerca do próprio Salvador, aquele que deu a vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando o Senhor e percebendo que Ele também não deu a vida só para nós, mas para todo o mundo. No livro, no mesmo livro de 1 Coríntios, no versículo 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Perceba-se que muitos que estão lá fora, eles não conseguem entender o que acontece aqui dentro. E às vezes vêm visitar e ainda também ficam perdidos, às vezes assustados. Por quê? Porque o que se acontece aqui para quem está fora é loucura. Para mim um dia era loucura, porque um dia eu já estive lá fora, e o que me atraía, o que me dava alegria, era bebida, era festas. Aquilo sim para mim tinha prazer, tinha alegria. E para mim era loucura estar aqui, porque eu não sabia que aqui havia uma alegria verdadeira, no qual a que eu vivia era uma alegria falsa. Então para mim era loucura estar aqui. Meu Deus, aleluia. O que se passa lá? Como é esse negócio de orar e falar com Deus? Como é esse negócio de ser ouvido e ser respondido? Como é esse negócio de glorificar a um Deus que eu não posso ver, não posso pegar? Então isso para o mundo é loucura, porque o mundo não entende o que nós entendemos. O mundo não tem a convicção que nós temos de que servimos a um Deus vivo, que não precisamos fazer algo para vermos, para entender que é Deus, porque temos a certeza de quem Ele é. Não precisamos pegá-los, porque a nossa fé é capaz de fazer com que entendemos a certeza da sua existência. Aleluia! Então quando começamos a vir para a casa do Senhor e conhecer que era um mistério, porém o mistério foi revelado através de Cristo Jesus, e começamos a entender o mover da sua palavra sobre a sua igreja, começamos a entender que somos vistos lá fora como loucos, como malucos, como pessoas que não têm o que fazer e ficam indo para a igreja logo com a Bíblia debaixo do braço, somos chamados de santarrões. Sim, entendemos isso, porque para eles é loucura. Mas quando trazermos eles para cá, vamos fazer com que eles entendam que aqui era loucura para quando ele estava lá fora, mas hoje é poder de Deus. Eles precisam saber o que desfrutamos aqui dentro. Eles precisam entender o que é que vivemos aqui dentro. Mas como eles vão viver se nós não estamos indo de encontro a Ele? Como eles vão entender se nós não estamos pregando para eles? Como eles vão conhecer se não estamos apresentando? Então precisamos anunciar. O que eu estou fazendo aqui, eu não posso chamar de fácil, porque nunca será fácil pregar a palavra de Deus. Mas é algo que, de uma forma ou de outra, eu ainda estou em vantagem, pois eu ministro para uma igreja que é eleita, é salva. É diferente de eu ministrar para um público que não conhece, que não sabe quem é Cristo, que só ouviu falar, mas nunca teve experiências com Ele.
Então aqui eu ministro, vocês entendem, vocês glorificam, aplaudem, porque você sabe o que é que está sendo pregado. Então, de uma forma ou de outra, para nós que chegamos aqui em cima para ministrar para uma igreja que já conhece, é vantajoso. E é por isso que às vezes isso nos prende, esse conforto, essa comodidade, ela nos prende aqui. E às vezes esquecemos de sair. Às vezes esquecemos de que quando estamos lá fora precisamos fazer o mesmo. Porque é mais fácil pregar aqui. É mais fácil cantar aqui. É mais fácil contar um testemunho aqui. Mas é mais complicado contar para o ímpio. Porque a gente pode ser confrontado. E às vezes, por não querer nos prepararmos, temos medo de quando sermos confrontados, o que é que eu vou falar? E é por isso que Jesus, ele sempre nos ensinou, sempre ensinando os seus discípulos, através dele vem ensino para nós também. Examinai as Escrituras, para que quando alguém venha nos interrogar, a gente saiba o que falar. Para que a gente perca o medo de quando estivermos com um ímpio ali irado e falando até mal da igreja, a gente saiba com sabedoria e amor dizer: não é assim não, meu irmão. E quando ele falar, e por que acontece isso na igreja, ao invés de calarmos, termos a resposta. E ali com paciência aí, ó, explicando. E a palavra vai entrando. Precisamos perdermos o medo. Precisamos sair do conforto. A obra aqui é linda, é. Congregar é bom, é maravilha de Deus. Mas precisamos fazer o ide. Quando lermos o livro de Atos, quando Jesus manda que todos ficassem ali, até que do alto sejais revestidos, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a congregação fica ali na casa, só que eles não ficam batendo papo, eles não ficam contando acerca do capítulo da novela ou da série que eles assistem. Não, eles estão orando. A Bíblia relata que eles estão orando, até que vem um vento impetuoso, entra pela casa. E a Bíblia diz que todos começam a falar em línguas. E quem está fora não entende, porque para eles é loucura. Como é que pode? Judeus falando em línguas diferentes, porque eles começaram a falar línguas de cada país diferente. E eles começaram a se perguntar: como é que pode? Por quê? Porque quem estava dentro era quem? Era Pedrão, era analfabetos, ex-prostitutas, ex-ladrões, não tinham estudo. E agora estão falando em língua de outros países. E a Bíblia diz que ali agora é repartida línguas de fogo. Aqui nós conhecemos as línguas estranhas. E aí agora eles não entendem mais nada. Se era loucura para eles ver alguém falar, imagina aqui na congregação, cada um falar uma língua de um país. Para quem está lá fora já seria loucura. E aí quando reparte a línguas estranhas, a língua de fogo, aí eles começam a dizer: não é possível, agora eu não estou entendendo mais nada. Então tudo cheio do pau, tomaram vinho a noite toda e agora estão aí falando besteira. Aí é quando Pedro se levanta, que não é mais aquele Pedro que outrora era ignorante, não é mais aquele Pedro que outrora, quando viu Jesus sendo crucificado, negou e fugiu. Agora é um Pedro diferente. Agora é um Pedro revestido de poder. Agora é um Pedro preparado para as interrogações do mundo. Aleluia! E é para isso que devemos nos preparar. Lá fora está cheio de interrogações. E às vezes eu fico triste porque
essas pessoas que são ateus, pessoas que não creem, pessoas que têm até raiva do evangelho, ódio, às vezes pegam uma pessoa que está na rua, um cristão sendo afrontado, e às vezes ele não tem o que falar, aí eles pegam e lançam na rede social aquilo como um troféu. Calaram o crente, humilharam o crente. Vai lá o servo do Senhor, não tem o que falar. E aí eles têm aquilo como um troféu. Mas como fazer para que isso não aconteça conosco? Aleluia! Nos preparando na palavra, tirando as nossas dúvidas na palavra, buscando entender o que é que a palavra quer nos falar, para quando formos debater, porque haverá dias, não tem para onde correr. Às vezes falamos, olha, esse negócio não se discute, não se debate sim, claro que se debate. Vem uma pessoa até a mim, me afirmando algo que não condiz com a palavra, eu vou concordar com ela? Não. Se você vê na Bíblia aqui, Paulo não se cansou de debater. E é uma das escrituras, se eu não me engano, em Romanos, que ele passou 3 dias debatendo com o povo acerca de Cristo. E no final ele diz: o Jesus que vos fala é o próprio Cristo. Ele debatia a favor da palavra. Ele não debatia para dizer que ele era o melhor. Não, era em defesa da palavra. Então perceba-se que se nós aceitarmos tudo, o mundo vai nos engolir. Quando a palavra diz que o céu será tomado à força, precisamos entender que algumas coisas que nós vamos fazer, ou a maioria, não vai agradar o mundo. Então temos que parar com esse negócio de que tudo vai ser no amor. Não. Vai ter coisa que infelizmente você vai ter que bater de frente. Não adianta esse negócio de para não manchar o evangelho, eu vou me calar. Não, vai ter coisa que você vai ter que dizer aonde está escrito isso. Você me prova isso aqui? Mas eu posso lhe provar. Venha cá, aqui. Não está com a Bíblia, não. Pega o celular, bota lá, versículo tal, tal. Está escrito aqui. É assim ou não é? Se ela não quiser entender, meu irmão, estou lhe mostrando. Você não quer entender, então amém. Mas eu tenho aqui a prova do que é certo. Nós precisamos ter a certeza quem é que nós pregamos. Nós precisamos ter a certeza quem é o Jesus que nós falamos. Não podemos chegar lá fora, ou seja, na nossa casa, onde for, com interrogações na nossa mente. Tem dúvida? Tira a dúvida. A Bíblia tira as nossas dúvidas. A palavra de Deus, ela não nos deixa com dúvidas. E tirando a nossa dúvida, precisamos tirar a dúvida de quem está com dúvida, mas pela sabedoria da palavra. Não adianta ir pela força do braço, não adianta se estressar. Se não está no seu dia, até entendo, se cala e sai, para não falar besteira. Mas se está em si, se está bem com Deus, se sabe qual é o assunto, ensina. Tira a dúvida de quem está com dúvida. Não se envergonha. Se errar daquela vez, vai para casa, estuda um pouquinho e volta de novo que você acerta. Porque nem sempre vamos acertar. Às vezes, por impulso da palavra, vamos querer falar algo e vamos parar e pensar: não, eu errei. Quem nunca disse versículos que não estão corretos com a palavra? Eu já falei por várias vezes. Quem nunca falou: os humilhados será exaltado? Eu já falei. Mas não é assim. Se você ler a palavra, diz que aqueles que se humilham. Qual a diferença? Humilhado todo mundo é. Até o diabo foi humilhado. Ele vai ser exaltado? Não. A Bíblia está falando os que se humilham. Alguém me humilhou, eu vou me humilhar perante a Deus. Aí Deus está dizendo: os que se humilham, eu o exaltarei. Porque às vezes falamos por impulso, o que ouvimos. E
Quando buscamos na palavra, começamos a ter, porque aqui é como luz. A palavra de Deus é como luz. Quando andamos na escuridão, é ela que vai clareando. Para encerrar, quando Jesus foi ter com Lázaro, a Bíblia diz que ele já tinha sido ameaçado de morte. E os discípulos, chamando ele ao canto, disse: Senhor, por que vamos lá? Será que tu não sabe que corre perigo? Aquele que anda de dia, esse não tropeçará. Não tem como cair. Jesus é a nossa luz. E precisamos sair com a certeza de que as oportunidades que estamos tendo de falar de Cristo, ela não pode ser perdida. Não podemos deixar de chamar. Irmão, chamei 10 hoje, não veio nenhum. Amém, chama mais 10 amanhã. Eu aprendi algo no marketing multinível, onde trabalhei por um tempo. E eles enfadavam muito acerca disso. Se você quer, você tem que correr atrás. E isso eu aprendi lá. Pega a sua lista telefônica. Você sabe que se você convidar 10, às vezes vai 2, vai 3. Por que não trazer isso para cá? Pega 10 números e chama os 10. Irmão, vai ter culto lá na congregação, é uma bênção. E eu quero compartilhar essa bênção com você. Chama 10. Ah, irmão, não veio nem os 10. Pega mais 10 números diferentes e chama de novo. Porque às vezes falta isso para nós. Não adianta a gente olhar para as cadeiras vazias e começar para que Deus venha. Não. Deus só vai fazer o impossível. O que a gente pode fazer, Deus não faz. Se eu posso convidar, você acha que Jesus vai descer do céu para convidar alguém? Não. É a gente. Esse papel é nosso, é da igreja. E não adianta, pode ungir as cadeiras vazias, pode orar. Porque se a gente não agir, oração, orar com ação. Eu oro, mas eu vou ter ação. Se nós não irmos até eles e trazermos para a casa do Senhor, Satanás vai trancá-los cada dia mais. Se Jesus não fosse a Gadara,